do Luiz Gustavo, né? Eu não vou dizer quantos anos eu tenho, vou deixar isso aí vocês pensando, né? Porque eu não vou falar, eu tenho mais que ele, e ali na minha apresentação já está, atua 12 anos como consultora no agronegócio, então acho que já tem uma idade um pouquinho maior do que a do Gustavo, não vou falar isso não, mas eu me formei em 2009, também fica aí uma segunda dica, em Direito, e trabalhei depois no escritório de advocacia, e quando saí do escritório de advocacia, passei a atuar nessa empresa como que atua no ramo do agronegócio, e a gente atende produtores rurais de todo o Brasil. Então, quando veio esse desafio sobre falar sobre governança empresarial, é algo que eu tenho feito ao longo desses anos, né? Tenho atendido empresários, né, empresários familiares, né, de todo o Brasil, e esse é um assunto muito importante. Então, pode passar aí. Eu trouxe para nossa primeira reflexão, né, o que diz lá em Lucas 14, 28, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro o suficiente para completá-la? Né? Então, na Bíblia, né, já está escrito, né, que nós precisamos de organização, né? Quando nós resolvemos empreender, quando nós resolvemos começar um negócio, quando existe apenas um sonho no nosso coração, a gente tem que sentar, colocar no papel, né, e calcular aquilo que vai ser feito, né, para que a gente tenha estratégias, tenha um caminho a ser percorrido, né, e esteja sabendo, né, o que pode acontecer, pelo menos ter previsão do que pode acontecer lá na frente, para que a gente consiga completar a obra, né, e falar de governança corporativa, né, empresarial, a gente fica pensando, é algo muito distante para mim, que recém estou pensando, né, recém estou sonhando em empreender, né, ou então que eu comecei e hoje eu sou um MEI, eu sou um empresário individual, né? Então, é algo que está muito longe de mim, porque isso é algo restrito a grandes multinacionais, a empresas de na Bolsa de Valores, né? Só que, na prática, a governança para pequenos e médios empreendedores não é sobre criar uma burocracia, né? Mas sim uma regra de sobrevivência, né? Se nós não planejarmos, se nós não pensarmos no futuro, aí a gente vai ter um grande problema. A gente precisa organizar que a gente consiga crescer, né? E o que é a governança empresarial? É um conjunto de regras, práticas, processos e mecanismos utilizados para dirigir, administrar e controlar uma empresa, né? Em termos bem práticos, é um conjunto de regras, processos, costumes, né, que definem como que uma empresa é administrada, garantindo que os interesses dos diretores, né, dos sócios, daquelas pessoas que estão começando, eles não se sobreponham aos demais, né, e que o negócio ele seja gerido de uma forma ética e sustentável. Então, por isso que é importante a gente pensar numa governança empresarial. Próximo slide. Qual o objetivo, né, da governança empresarial? É garantir que a empresa ela seja gerida de uma forma ética, transparente e eficiente, e que haja um equilíbrio do interesse dos sócios, dos administradores, dos colaboradores, daquelas pessoas que vão utilizar do nosso serviço, dos nossos fornecedores, dos nossos colaboradores, né? E nas pequenas e médias empresas, principalmente quando envolve familiares, né? É comum que a figura do dono ali da empresa, né? Ele se confunda com a própria empresa. E a governança entra justamente para que a gente consiga separar o que é a relação particular e profissional daquele, né, como eu falei para vocês, com empresários familiares, né? São empresários produtores rurais que geralmente é uma família que está envolvida ali naquele negócio, uma família que começou há muito tempo atrás, terras da família, os filhos começaram a entrar, hoje às vezes até os netos estão envolvidos, só que às vezes não existe uma organização. Muitos deles cresceram muito, hoje são grandes produtores, faturam bilhões, né, no ano, mas, infelizmente, lá no início, eles não tiveram um crescimento sustentável, eles não criaram regras, não tiveram organização, e aí hoje eles sofrem as dores,
né, por não ter criado essa organização lá no início, né? Por isso que é importante que a gente pense nisso desde o início, né? Desde o início. A gente está começando, hoje eu estou recém pensando em empreender, né? Eu nem abri um CNPJ, eu nem tenho uma empresa, ou como o Gustavo trouxe ali o exemplo, né? Ah, hoje eu faço bolo no pote e eu recém estou fazendo aqui na cozinha da minha casa mesmo, recém comecei, mas eu preciso pensar lá no futuro, como falou naquela palavra que eu trouxe lá no início, né? Que está escrito lá na Bíblia. É importante que a gente planeje, né? Que a gente pense no futuro, no que a gente quer para o nosso negócio, no que a gente quer para o futuro da empresa que a gente está criando. Pode passar. E por que é tão importante pensar na governança empresarial, né? Sem uma boa governança, as empresas elas ficam vulneráveis a fraudes, a conflitos de interesses graves, né? Como, por exemplo, se a gente pensar numa empresa em que um sócio, ele resolve contratar uma prestação de um serviço de um parente dele, sem fazer uma cotação de mercado, sem conversar com os demais sócios, né? E alguns problemas também até referentes a crises relativas à imagem da empresa, né? Coisas que podem difamar a imagem daquela empresa. Então, o que é importante, por que é tão importante, né? Quando bem aplicada uma governança empresarial, ela traz vantagens bem claras, como, por exemplo, a atração de capital, né? Investidores, eles preferem colocar o dinheiro deles, eles preferem investir em empresas onde as regras são claras e auditadas. Hoje você pode pensar, eu trabalho sozinho, eu tenho uma empresa individual, eu sou um microempreendedor, eu sou um MEI, eu sou o meu sócio, sou eu, somente eu. Sim, mas e se alguém de fora, um dia, um investidor, um dia ele se interessar pelo teu serviço, ele ver o valor que existe na empresa que você abriu, no serviço que você desenvolve, e ele pensar que ele pode, por que não, aportar um valor ali na tua empresa, né, investir na tua empresa. Então, por que não, desde já, pensar em regras claras, pensar na estruturação clara da tua empresa? Segundo ponto, redução de riscos, né? Quando a gente tem processos bem definidos, isso ajuda a identificar e mitigar riscos antes que eles se tornem crises, né? Então, é importante a gente ter os nossos olhos fixos lá no futuro, né? Naquilo que a gente quer lá para o futuro. Hoje eu sou bem pequeno, hoje eu estou recém começando, hoje eu nem comecei, mas lá no futuro, aonde que eu quero chegar? Né? Em que lugar, como que eu quero que a minha empresa esteja, que o meu negócio esteja daqui a 10 anos? Então, é importante que a gente pense sobre governança empresarial, sobre regras bem claras, bem definidas, para que lá no futuro a gente não tenha uma crise, né? Uma crise financeira, como, por exemplo, acabou de ser falado aqui na outra aula. Por que é importante também? Pela longevidade do negócio, né? Ajuda na transição de momentos difíceis, como na sucessão familiar, né? No caso, por exemplo, dos meus clientes, às vezes tem aquela terra que foi adquirida lá pelo avô, né? E o negócio ele começou a crescer e ele começou a adquirir mais imóveis e de repente entraram os filhos no negócio. Só que a terceira geração ela não entrou. Eles não fazem nem ideia do que é o trabalho dos pais. Eles só têm a parte boa, né? O benefício. Eles veem o dinheiro, eles veem as viagens, eles veem tudo que o negócio atrai, mas eles não sabem a dor do crescimento, né? Eles não têm noção de quão difícil foi para conseguir conquistar tudo aquilo que hoje eles podem desfrutar, né? Então, por isso que é importante, né? Ajuda na transição nesses momentos difíceis, com a falta de alguém da família. Por exemplo, a falta lá do avô, que tinha todo o conhecimento do negócio, que tinha tudo né, na ponta do lápis, na ponta da caneta, anotado, que não tinha um bom sistema, de repente, né? Então, isso pode gerar um problema lá na frente. Por isso que é importante que essas regras elas sejam bem definidas, que o sistema que vai ser utilizado seja bem definido, bem combinado entre as partes, né? Também trouxe aqui a questão da valorização da marca, né? O mercado, ele enxerga empresas éticas, empresas que são bem estruturadas, com ativos de maior valor, de menor risco,
né? Então, por isso também é importante que a gente tenha uma governança empresarial bem estruturada. Pode passar. Passou? Passou. Uhum. Os 4 pilares fundamentais da governança, né? No Brasil, o Instituto Brasil ele define 4 princípios básicos que sustentam a estrutura da governança. Um deles é a transparência, né? E a gente costuma falar, sem gavetas trancadas, né? Não significa publicar que o balanço da empresa ele tem que ser publicado em jornais, né? Mas ele significa que os números da empresa eles precisam ser organizados e acessíveis a todos que têm direito, né? E às vezes isso não acontece quando aquele sócio fundador, o diretor, enfim, aquele que começou o negócio, ele detém todas as informações e ele não traz clareza dessas informações, ele não traz transparência dessas informações para os demais sócios, para aquelas pessoas até, de repente, um gestor daquele negócio, ele nem é sócio, mas ele é um gestor, ele faz parte, por exemplo, todo o meu gestor das finanças, ele é o gestor financeiro, por que ele não pode ter o conhecimento, né, a fundo do meu negócio, né? O Gustavo, ele trouxe aqui o exemplo do fluxo de caixa, né? Então, o fluxo de caixa, por que ele não pode ser aberto para todos os sócios? De repente, só aqueles que são sócios majoritários, já pensando numa empresa que está crescendo, que tem mais pessoas envolvidas, né? É importante que exista a transparência nesse negócio. É importante que exista a equidade, né? Ou seja, o que quer dizer aqui? A justiça nas relações, né? Muitas pequenas e médias empresas, o familiar, que é o dono ali da empresa, ele contrata, daqui a pouco tem alguém da família dele, tem um sobrinho que não é bem qualificado, tem um sobrinho que ele não tem, por exemplo, abriu uma vaga para a parte financeira, né? Esse sobrinho, ele nem fez contabilidade, ele não fez técnico de contabilidade, ele nunca trabalhou nem faz uma faculdade de administração, por exemplo, alguma coisa que seja relacionada à área, mas só por ser sobrinho, ele tem direito, ele vai ser chamado, ele vai ser contratado para aquela vaga, né? E então, isso é importante que isso não aconteça, é importante que exista a equidade, né? Que que existam regras e que essas regras valham para todos. Não é porque uma pessoa é filho, porque a pessoa é sobrinho, porque é alguém da família, que ele vai ter também uma promoção de cargo, o salário dele vai ser aumentado lá no final do ano. Essa equidade, ela é importante que ela exista para que essa empresa ela seja uma empresa onde a gente vê que as pessoas têm vontade de trabalhar lá, porque elas sabem que elas são valorizadas naquele lugar, né? Uma empresa que faz a prestação de contas, né? O dono, ele não decide sozinho, né? Ele tem pessoas com quem ele pode pedir auxílio, pessoas com quem ele vai se aconselhar. Por mais que ele seja, vamos dizer, o sócio majoritário, o fundador, sou eu que hoje estou planejando abrir a minha empresa, lá daqui a 10 anos vou ser eu que vou decidir tudo, não, né? Essa pessoa, ela precisa ter pessoas, né, com que ela possa contar, ela cria o hábito de justificar as decisões dela, né, e analisar resultados periodicamente, né, estabelecer reuniões mensais com ali as pessoas que são chave daquele negócio, para que esse negócio esteja estruturado, e uma empresa que tem responsabilidade corporativa, né? Pensando no amanhã, é uma garantia de que essa empresa ela não está crescendo a custas de práticas insustentáveis, né? Que vão gerar um passivo, né? Por exemplo, aquilo que o Gustavo acabou de falar sobre isso, né? É uma empresa que paga os impostos corretamente, é uma empresa que registra os funcionários, é uma empresa que tem bom relacionamento com a comunidade local, é uma empresa que não incomoda, que não polui, que não faz barulho em horário que não deve fazer para não incomodar os vizinhos, que não trabalha com fornecedores que são antiéticos, que não dão nota fiscal, por exemplo, né? Então, são pilares fundamentais
para que a nossa empresa ela tenha uma boa governança, ela seja ética, seja transparente, preste contas e tenha uma base sustentável. Pode passar. Bom, aí aqui eu trouxe os primeiros passos para implementar práticas de governança, né? Carol, eu já entendi que eu preciso ser claro, eu já entendi que é importante que eu tenha regras, mas como é que eu faço para começar, né? O que eu tenho, qual que tem que ser o meu primeiro passo, né? Então, se você quer começar a aplicar regras de governança, mesmo sendo um pequeno e médio empresário, mas para que amanhã o teu negócio ele possa crescer, ele possa ser sustentável, ele possa se perpetuar ao longo dos anos, é importante que você pense em 4 passos, né? O primeiro seria separar os bolsos, né? O Gustavo também falou um pouquinho sobre isso na aula dele, a minha aula e a dele tem algumas coisas parecidas, embora eu não goste de números, né? A minha mãe é professora de matemática e só o que eu pensava era, não, eu não quero saber da matemática, eu quero fugir da matemática, matemática não é comigo. E eu fui fazer direito e hoje eu trabalho num lugar que eu preciso pensar muito. E esse separe os bolsos aqui, o que significa, né? É uma regra de ouro, né? E se você quer empreender, se você quer planejar o teu negócio e que ele tenha regras sustentáveis relativas à governança, é importante que você anote isso, porque hoje, daqui a pouco você nem começou, nem tem uma empresa ainda. Mas eu quero que quando eu tiver a minha empresa, ou hoje, eu sou sozinho, mas se um dia alguém quiser investir na minha empresa, eu tenho as coisas bem claras, eu tenho as regras bem claras, bem anotadas, e eu vou implementar tudo isso. Então, é importante o quê? Que o dinheiro, o valor, né, que entra da sua conta pessoa física, ele não pode se misturar com o valor que é da conta pessoa jurídica, do CNPJ. Né? É importante que o dono, né, que é aquela pessoa que é o empresário, que trabalha ali naquele negócio, que ele receba um prolabore. Tem que ter já pré-determinado qual vai ser o valor do salário fixo desse empresário, desse empreendedor, né? O valor, ele tem que ter um valor para que ele possa pagar as escolas dos filhos ou ir lá no supermercado, pagar suas despesas mensais e que esse valor ele não seja misturado com o valor do que é o CNPJ, né? Eu não pego o cartão da empresa e vou lá e boto gasolina no meu carro e pago a escola do meu filho e pago o inglês e pago o Uber e, enfim, a conta de luz da minha casa e tudo vai se misturando. Isso não pode acontecer. Esse tipo de coisa é o oposto de governança, né? É uma desorganização muito grande. Então, esse é o primeiro ponto-chave. É necessário separar o que é teu, pessoa física, e o que é da tua empresa, CNPJ, qual é o teu salário, e lucro é outra coisa, né? Que mais? Faça um acordo de sócios, né? Hoje eu sou sozinho, hoje eu não tenho ninguém na minha empresa, mas eu estou pensando em chamar o João para ser meu sócio. Então, eu vou ter que sentar com o João e conversar com ele sobre regras, né? Acordos de sócios, né? O famoso combinado não sai caro, né? Tudo que a gente combina, lá na frente, a gente vai poder cobrar, e se a gente não combinou, nós não vamos poder cobrar, né? Então, deixa eu ver aqui que a minha bateria está acabando. Tá, qualquer coisa eu te boto aqui no meu. Tá. Então, o que é o acordo de sócios? É um documento que ele não precisa ser registrado numa junta comercial, mas ele é importante que ele seja assinado pelas pessoas, que ele vai definir regras claras antes que haja brigas, né? Então, quando tudo está bem, a gente precisa fazer os combinados com aquelas pessoas que é necessário, né? Mais lá para frente a gente vai conversar sobre o que é importante ter num acordo de sócios, mas é importante que a gente tenha ele. É importante que a gente crie um organograma claro, né? Empresas menores, todo mundo faz um pouco de tudo, né? E isso gera um efeito, é igual quando a gente vai num parque de diversões com uma criança, ou a gente está num aniversário com o nosso filho, e lá tem muita gente, tá o pai, tá o irmão, tá o tio, e a gente pensa, tem alguém olhando. Só que, no fundo, ninguém está olhando. Então, é importante que a gente tenha um organograma. Qual é o meu trabalho? Qual é o teu trabalho? O que cada um de nós tem que fazer para que a gente possa realmente, no momento certo,
cobrar aquilo que necessita ser cobrado, né, para que não tenha problemas lá na frente, né? Quem responde pelo financeiro, quem cuida da operação, quem é o responsável pelas vendas. Então, é importante que exista isso na nossa empresa. É importante também que a gente institua um conselho consultivo. Não é necessário que nem grandes empresas, que é um conselho formal, né? A gente precisa de um conselho consultivo realmente, né? Alguém que a gente tem confiança, um ou dois profissionais experientes, não precisa ser exatamente daquela área onde a gente trabalha, mas que seja como se fosse um mentor, né? Um empresário que vai ser o nosso consultor, que a gente vai chamar para uma reunião a cada 2 meses e vai falar para ele o que a gente está passando, vai mostrar para ele a situação da nossa empresa. Ele não vai mandar na nossa empresa, né? Mas ele vai trazer uma visão de fora. Ele vai cobrar resultados, porque a gente chamou ele para isso, né? E ele vai ajudar a pensar estrategicamente, tirando o empreendedor daquele piloto automático, né? Então, é algo que é importante a gente pensar. E empresas de menor porte que adotam essas práticas, elas conseguem ter uma melhor visibilidade, até com relação a bancos, né, que às vezes a gente precisa trabalhar com bancos, precisa de um financiamento, precisa tirar algum valor. Essas empresas que adotam essas práticas, que têm as coisas melhores estruturadas, não tem apenas o contrato social lá, mas tem o acordo de cotistas que vai mostrar como é que são as regras internas. Isso mostra uma melhor visão daquela empresa, né? E permite que o dono, quando a gente começa a ter esse tipo de implementação, né? Tendo um acordo, tendo um organograma claro, tendo um conselho consultivo, o dono muitas vezes me escutam? Sim, fiquei sem internet, fiquei paralisada ali na imagem. Isso permite que o dono ele consiga, por exemplo, tirar férias, né? Que ele consiga ter um tempo dele, um tempo com a família, coisas que quando a gente não tem o nosso negócio estruturado, bem organizado, se torna difícil, às vezes quase impossível, né? Como é que eu vou sair, como é que eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família, como é que eu vou ter um tempo de descanso, sendo que o meu negócio está lá parado, está esperando, sou eu que detenho todas as informações, sou eu que tomo todas as decisões, eu não tenho ninguém com que contar. Então, é importante que essas práticas de governança, elas sejam implementadas. Passou? Uhum. Falando no acordo de cotistas, né? O acordo de sócios. O que é importante que a gente, quando a gente for fazer um contrato desses, o que é importante que a gente pense? Que seja bem delimitado ali nesse acordo, né? Qual que vai ser a dedicação de cada um dos sócios, quais são os papéis, as responsabilidades, né? Responsável pelo financeiro, conforme eu falei, contas a pagar, vendas, quem vão ser as pessoas que vão ser responsáveis por cada um desses setores, para que essas pessoas elas possam saber também quais são as responsabilidades delas, até onde elas podem ir, como elas podem atuar, e para que elas possam também, eventualmente, ser cobradas com relação a isso, com relação a metas, enfim, questões de remuneração, o que é o meu prolabore, o que é a distribuição de lucros, como que vai acontecer a distribuição de lucros, né? A distribuição de lucros, ela vai ser trimestral, semestral, somente anual. Então, é importante que isso exista num acordo de cotistas, acordo de sócios. Com relação à tomada de decisão, por exemplo, se eu quero, vai ter um limite de valores, né, para mexer, por exemplo, até 5 mil reais por mês, né? Eu posso tomar decisões sozinha? Ou eu preciso de algum dos meus sócios, tem que me dar um aval, né? Eu trabalho, né, com os produtores rurais que trabalham com muitos valores bem elevados, então eles costumam colocar isso. Tem mais de um administrador na empresa, mas tomadas de decisão ali mensais até 50 mil reais, o sócio A pode tomar sozinho, se for acima disso, ele precisa
consultar o sócio B, o sócio C, enfim. Então, com relação até mesmo a vendas, a compras que forem realizadas pela empresa, posso tomar essa decisão sozinho, preciso consultar alguém, são coisas que são importantes constar, que às vezes não constam no contrato social, e o acordo de cotistas é um documento que ele não vai, como eu falei, ele não necessariamente ele precisa ser registrado na junta comercial, ele é um documento que ele pode ser assinado somente entre as partes e ser guardado dentro, nos arquivos da empresa, mas ele é um documento que ele é válido, e se um dia ele precisar ser levado, enfim, à via judicial, ele tem total validade. Regras de entrada e saída, direitos de preferência, por exemplo, quem é meu sócio hoje? Quem pode ser meu sócio? Para quem que eu posso vender as minhas cotas? Para quem que eu posso doar as minhas cotas? Se um sócio resolve sair, o outro sócio tem algum direito de preferência, ou ele pode vender as cotas dele aleatoriamente para outras pessoas de fora, né? Cláusulas de proteção, né? Aqui se fala da drag along e tag along, né? Por exemplo, a drag along é uma cláusula que, se eu sou o sócio e eu resolvo vender a minha participação para um terceiro, né? Tem um investidor e ele está pagando muito bem, o meu sócio, se somos dois sócios, o outro sócio, ele tem, essa cláusula, ela arrasta ele nesse direito de preferência, né? O outro sócio, ele tem direito de se beneficiar dos valores que vão ser pagos, e ele entra no jogo, na bolada nesse negócio. Já a tag along não tem essa necessidade, ele não vai arrastado automaticamente, mas se ele tiver interesse de vender a participação dele da empresa, ele pode vender também. Então, é algo que é importante a gente pensar sempre no futuro. Hoje eu sou um pequeno, médio empreendedor, hoje eu sou sozinho, mas no futuro, se eu tiver novos sócios, é importante que a gente pense nisso. É importante que a gente pense também em regras de morte, né? Se o meu sócio falecer, será que os filhos dele podem entrar na empresa e daqui a pouco vai ser uma pessoa que não vai ter conhecimento necessário para atuar comigo, para trabalhar comigo no ramo? Não necessariamente a pessoa tem o conhecimento que o seu pai tem, né? Ou que o cônjuge tem, né? Daqui a pouco a pessoa não tem nem interesse de entrar naquela empresa. Então, é importante que a gente pense nessas regras também. Ou, às vezes, uma invalidez, um acidente que aconteceu e deixou o meu sócio proibido de naquele momento, exercer as atividades dele como sócio na nossa empresa. O que acontece? Então, são regras que a gente pode colocar no nosso contrato, no nosso acordo de cotistas. Regras de não concorrência, por exemplo. Essa é uma regra que ela é muito discutida no mundo empresarial, porque alguns lugares eles costumam colocar, se eu sair da empresa, ou se um sócio sair, durante 2 anos eu não posso trabalhar no mesmo ramo que eu trabalhava, né? Eu trabalho, por exemplo, como a gente tem aqui o irmão aqui que tem a empresa de, como é que é, o dos bonsai? Paisagismo, né? Ele daqui a pouco ele tem um sócio e ele coloca isso, né? Que o meu sócio, ele não vai poder atuar nesse ramo por 2 anos, por causa da concorrência, né? Ele não pode, por exemplo, nós temos uma carteira de clientes na nossa empresa, ele não pode, durante 2 anos, contatar nenhuma dessas pessoas, né, para que ele não seja o meu concorrente. Isso as pessoas costumam colocar também nesses acordos. Essa é uma regra que ela pode ser questionada, né, porque às vezes é a única coisa que a pessoa sabe fazer, a única coisa que ela fez na vida, como é que ela vai se sustentar, né? Mas, enfim, são regras que a gente pode pensar em colocar num acordo desses que vai gerar maior segurança. Acho que está repetido. Aí. Como montar na prática, então, um acordo de cotistas, né? É importante que haja uma reunião de alinhamento. Se hoje eu não trabalho sozinho, se hoje eu tenho mais sócios, é importante que eu sente com eles para conversar, né, sobre aquilo que eu estou pensando em implementar, que exista uma conversa aberta, franca,
né, sobre as regras e sobre o porquê de cada regra, para que isso não gere um problema lá na frente também, né, e não acabe, de repente, com a sociedade por causa do sócio pensar que existe alguma desconfiança, enfim. É importante que as pessoas, elas façam um rascunho de todas as expectativas, né, por que elas estão criando essas regras, qual é o intuito disso, onde que elas querem chegar. É importante que haja uma validação jurídica, né, porque hoje, até o Luiz Gustavo comentou aqui, né, hoje a gente tem o ChatGPT, a gente já teve uma aula sobre inteligência artificial, né, só que é importante que a gente esteja bem firmado naquelas regras que a gente está montando, para que a gente não faça um contrato que daqui a pouco ele vai ser inválido, ou que a gente faça um contrato que ele pode ser questionado juridicamente, coisas que a gente pode colocar regras que estão contrárias à lei. Então, é importante que a gente pense também com relação a isso. É importante que esse contrato ele seja assinado por todos que estão envolvidos ali. Se ele não for registrado na junta comercial, é importante que ele tenha a assinatura de 2 testemunhas, né, para que tornem esse contrato ele válido perante a terceiros. Então, são regras que é importante que a gente pense. Hoje, talvez, a gente fique pensando, mas eu sou tão pequeno, né? Só que se nós queremos crescer estruturados, é importante que a gente pense nessas regras, que elas precisam ser implementadas. E finalizando aqui, em 1 Coríntios 14, 33 diz, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Então, é importante que a gente traga isso para o nosso negócio, né? Independente do nosso tamanho, independente de onde estamos, se estamos começando ou se já estamos há muito tempo no mercado, é importante que a gente pense na organização, né? Porque isso não, com certeza, se nós formos desorganizados, isso vai custar caro lá na frente, né? Vamos ter grandes problemas. Então, é importante que todas as áreas, seja a área contratual, seja a área financeira, que tudo seja bem organizado, que tudo seja bem combinado, para que ninguém lá no futuro venha questionar decisões que foram tomadas, venham questionar coisas que talvez a gente fez sozinho, né, conforme aquilo que a gente achava, e não de acordo com aquilo que estava combinado, que estava acordado, que estava lá, estava todo mundo de acordo quando tudo estava bem. Amém?